Boa noite. Boa noite. Paixão para evangelizar. Papa afirma que os cristãos são chamados a servir, não importa a posição que exerce na igreja. Governo federal elabora proposta de regulamentação das redes sociais para apresentar ao Congresso. Viagem à África. A missão dos cofundadores das comunidades Canção Nova e Obra de Maria. Saiba como a falência de bancos americanos pode afetar a economia brasileira. Jovens brasileiros se mobilizam para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Uma viagem no tempo. Nos 10 anos do pontificado de Francisco, a visita do Papa a um hospital no Rio de Janeiro. E em Roma, o artista que ficou famoso por retratar o Papa como um super-herói. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco prosseguiu com a catequese sobre a paixão de evangelizar e esclareceu que ser apóstolo hoje significa ter um chamado comum à missão. Do mais simples leigo aos mais altos cargos na igreja, todo cristão é igual. Seu chamado é para servir. A catequese, realizada na Praça São Pedro, reuniu milhares de fiéis. Com o olhar para o Concílio Vaticano II, o Santo Padre lembrou que todos somos enviados por Jesus para uma missão. De acordo com Francisco, a experiência dos 12 apóstolos e o testemunho de Paulo nos convidam a verificar nossas atitudes, escolhas e decisões. Para o Papa, o concílio ensina que a vocação cristã nos permite viver de maneira ativa e criativa dentro da igreja, onde há diversidade de ministérios, mas unidade de missão. Embora, por vontade de Cristo, alguns sejam doutores e pastores, todos devem ser iguais para o benefício do corpo de Cristo. O Santo Padre afirmou que a vocação cristã não é uma promoção. Isso não é cristianismo, é puro paganismo. Questo è paganesimo puro. Ao final, Francisco expressou proximidade com Malawi. O ciclone tropical Fred, até agora, tirou a vida de pelo menos 225 pessoas. Signore, sostenga le famiglie e le comunità più provate da questa calamità. O pontífice pediu respeito aos locais religiosos na Ucrânia ao mencionar o mosteiro de Lavra, em Kiev. Orientou ainda que as pessoas que dedicam suas vidas à oração, seja qual for a confissão, possam apoiar o povo de Deus. Seguimos falando do Papa Francisco porque na solenidade de Pentecostes, em 5 de junho de 2022, entrou em vigor a Constituição Apostólica Predicate Evangelium. Este documento foi promulgado em março do mesmo ano e se refere à reforma da Cúria Romana e seu serviço à Igreja e ao mundo. A Constituição é o resultado do trabalho que Francisco começou em abril de 2013, quando anunciou a criação de um Conselho de Cardeais para promover a reforma da Cúria Romana. Essa tem sido uma das preocupações, ou melhor, ocupações do Papa Francisco, reformar a Cúria. Podemos dizer que o Papa acompanhou pessoalmente todos os trabalhos de preparação da Constituição Apostólica Predicate Evangelium. Ele participou de todo o trabalho de revisão da velha Constituição Apostólica e da preparação da nova. A reforma é realizada no contexto social e o Santo Padre visa a evangelização. O Papa escreve, nel contesto della missionarietà. O Papa escreve, é no contexto da missionariedade da Igreja que se insere também a reforma da Cúria. Quindi, diciamo, è all'interno di questa situazione. Dentro dessa situação de perda da fé, Francisco vê a reforma da Cúria como necessária. Na Constituição Apostólica Predicate Evangelium, os especialistas destacam questões relevantes. Temi fondamentali.
3 pontos fundamentais merecem ser colocados em evidência: atenção do documento às conferências episcopais e suas competências de acordo com a exortação apostólica Evangelii Gaudium. O segundo tema é a corresponsabilidade de todos os fiéis à missão da Igreja. E, por fim, reflexão sobre a importância da atuação da sinodalidade na vida da Igreja, convite à colaboração interdicasterial. A reforma tem o objetivo de reorganizar a Cúria Romana. Este corpo administrativo que auxilia o Papa é composto pela Secretaria de Estado, pelos dicastérios e organismos, todos juridicamente iguais entre si. O Papa Francisco semeia estas mudanças para colher bons frutos para toda a Igreja. A Constituição foi publicada em 2022. As providências tomadas pelo Papa no decorrer dos anos fazem parte do documento constitucional que disciplina a realidade da Cúria, como, por exemplo, a responsabilização dos leigos, a transparência na matéria econômica da Igreja, a publicação de balanços, assim como o espaço dado aos instrumentos de comunicação social. Certamente é presto dirlo. Certamente é muito cedo para ver a eficácia da lei. É preciso saber que tipo de transformações provocam. As determinações devem ser assimiladas, antes de tudo, em seus princípios. Nós vamos direto a Brasília com o Ronaldo da Silva, porque ele tem mais informações para a gente. O governo federal prepara o envio de uma proposta para a regulamentação das redes sociais no Brasil. Então, nós vamos com o Ronaldo em Brasília para falar dos passos que estão sendo dados para a apresentação dessa proposta no Congresso. Ronaldo? Olá, boa noite para você também e boa noite para todos aqueles que agora nos acompanham. Olha, esse projeto vai se juntar a outro que já está em discussão no Congresso. Também serão levadas aos parlamentares sugestões a serem apresentadas pelo Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. O argumento do governo é o de impedir a propagação de conteúdos considerados radicais e responsabilizar empresas de redes sociais. Regulamentar as redes sociais é uma promessa de campanha do atual governo. O ministro da Justiça e Segurança Pública disse que a proposta deve ser aprovada ainda neste ano. Durante um seminário no Rio de Janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, justificou a regulamentação com a necessidade de evitar radicalismos incentivados nas redes sociais. Os episódios cruéis vivenciados no início do ano foram orquestrados virtualmente, sem que os intermediários que participam da difusão desses conteúdos tivessem adotado medidas mínimas para lidar com os riscos sistêmicos gerados por publicações odiosas. Para Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a legislação não pode definir o conceito de fake news. Muito difícil essa definição. Nós vamos acabar ficando sem nenhuma regulamentação. O ministro acredita que as plataformas de redes sociais, conhecidas como Big Techs, também devem ser consideradas juridicamente empresas de comunicação. Elas, no mínimo, são empresas mistas de imprensa, comunicação ou, se não quisermos comunicação, de publicidade. Quem mais lucrou no mundo em publicidade o ano passado foi o Google. Para o jornalista Felipe Rodrigues, a proposta ainda não está madura e precisa de um debate mais amplo sobre o risco de inviabilizar o funcionamento e a criação de novas mídias sociais. Então, é uma discussão muito mais ampla que não pode se restringir, né, a uma urgência, porque a gente corre o risco de colocar barreiras ao crescimento do próprio ecossistema digital no Brasil. O advogado e jornalista Raul Canal pondera que a regulamentação fere princípios da Constituição Federal. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é um princípio fundamental, basilar de qualquer regime democrático. Tentar inibir esse direito do cidadão é voltar à censura, voltar à idade das trevas.
Para a jornalista Cristina Gramel, a emancipação das redes sociais deu voz ao cidadão, fazendo com que ele saísse da posição de coadjuvante para protagonista. Eles não querem que pessoas, ou jornalistas, ou comunicadores, ou influenciadores, ou pessoas comuns falem o que pode incomodar ao sistema, entre aspas. Começou hoje e segue até o dia 31 de maio o prazo para declarar o Imposto de Renda 2023. Pessoas com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 no ano de 2022 devem declarar o imposto. Os rendimentos tributáveis incluem salários, aposentadoria, pensões e aluguéis. A regra também indica que quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, também deve declarar. Eu me despeço por aqui, direto do estúdio de Brasília. Boa noite a todos. Adriana e Reinaldo, volto com vocês. Obrigado, Ronaldo. Uma boa noite para você também. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os líderes dos partidos definiram quais as siglas e blocos vão presidir as 30 comissões permanentes da Casa. Nós vamos chamar agora a repórter Camila Castro, que acompanha os trabalhos dos parlamentares nesta quarta-feira. Boa noite, Camila. Olá, Adriana. Boa noite para você e a todos. O dia que foi de votação na Câmara dos Deputados, em meio a muitas negociações, 30 comissões permanentes na Casa foram instaladas. Também foram eleitos os presidentes de cada colegiado pelos próximos 2 anos. O Partido Liberal, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e, consequentemente, também principal legenda de oposição deste atual governo, saiu bem fortalecido, viu, com 5 colegiados. A sigla terá o comando da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que será presidida pela deputada Bia Kicis. Dono da maior bancada da Casa, com 99 parlamentares, o PL também vai comandar as comissões de Saúde, Esporte e Previdência Social. Após uma disputa acirrada com a União Brasil, o Partido Liberal conquistou ainda a relatoria da Comissão Mista de Orçamento, que ficará com o deputado Luiz Carlos Mota. A federação, formada por PT, PCdoB, PV, conquistou mais comandos de comissões, ao todo 4. Uma delas, a Comissão de Constituição e Justiça, que será presidida pelo petista Rui Falcão e é uma das mais importantes aqui da Casa. O União Brasil ficou com a presidência de 3 colegiados. Já o PP, MDB, PSDB e Republicanos estarão no comando de 2 colegiados cada, enquanto os demais partidos ficarão com uma comissão cada. E uma última informação, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou o afastamento do governador aqui do Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha, e determinou o seu retorno imediato ao cargo. Ibanez foi afastado por causa dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Boa noite para vocês. A falência de 3 bancos americanos pode impactar a economia brasileira. Como isso deve se dar, nós vamos entender mais, chamando o Sidney Fernandes em São Paulo, que tem as informações. Sidney, boa noite para você. O que acontece na maior economia do planeta gera impactos em vários países. Boa noite a você e boa noite a toda a nossa audiência. A quebra de bancos nos Estados Unidos tem deixado investidores, economistas e o governo brasileiro em estado de apreensão. Isso porque a turbulência no sistema financeiro americano pode refletir na inflação, na taxa de câmbio, impedindo a redução de juros no Brasil. Nas últimas semanas, os bancos norte-americanos Silicon Valley, Silvergate e Signature fecharam por falência. A notícia se espalhou pelo mundo e assustou muitos investidores. São bancos que atuam de uma maneira específica, quer dizer, você tem alguns ineditismos aí. Então, são bancos que atuam no Vale do Silício e que operam com empresas novas, né, que são chamadas de startups. Então, você tem um fenômeno aí diferente, não são bancos da matriz. Bancos capazes de desencadear uma crise sistêmica, como foi, por exemplo, em 2008.
essa é uma crise mais localizada. Outra característica é que grande parte das operações envolviam moedas virtuais, como as criptomoedas. Diante dos riscos financeiros, muitos investidores resgataram o dinheiro que tinham nesses bancos antes da falência. Rapidamente, o governo saiu para salvar esse banco. Então, a Bolsa se acalmou, um pouco depois do efeito da crise, né? O dólar voltou a se estabilizar, a Bolsa acalmou, e os primeiros resultados foram mais tranquilos. Com a quebra desses bancos em meio a uma economia global, que é a dos Estados Unidos, muitos países se perguntam sobre os riscos que podem sofrer. E no Brasil não é diferente. Considerando que isso fique localizado, o que poderia afetar é a política monetária dos Estados Unidos, né? E com isso afetando também com reflexo na nossa política monetária. Então, nas decisões futuras do Banco Central em relação à taxa de juros. Mas não um risco de que a economia brasileira seja impactada no curto prazo pelo sistema bancário brasileiro. O sistema bancário ele é bastante sólido, capitalizado, o brasileiro não vai enfrentar dificuldades por conta desse episódio. E hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor. No Brasil, a data ganhou força a partir dos anos 60, com a criação dos órgãos que promovem e garantem o direito dos clientes. A data é lembrada não apenas pelos clientes, mas também pelas empresas e lojas que devem observar as leis que protegem os consumidores. No Brasil, os direitos do consumidor estão protegidos através da Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, que entrou em vigor apenas em 1991. Entre os princípios desta lei está a prevenção do endividamento, que pode ser evitado pelo consumo cauteloso. Algo que nem sempre é fácil, porque diante de tantas ofertas, muitos compram apenas por hábito. Consumir de forma consciente pode ser um desafio, mas é possível. A especialista dá dicas de como equilibrar os gastos. É você consumir pela necessidade e não pelo prazer. A gente não pode se deixar levar pela oportunidade de consumo. E isso aparece muito em semanas de promoções. Também tem que tomar cuidado com as atualizações de produtos tecnológicos que, de repente, não traz uma melhoria direta para você, mas que também te dá o desejo de ter aquilo só porque é novo e está atualizado. E, lógico, tem também as dicas básicas de consumo consciente, que é olhar a embalagem, né? Tem embalagens que são desnecessárias, então priorizar os produtos que têm esse olhar para o meio ambiente. O consumo consciente promove não só o bolso, mas também a saúde, a sociedade e a natureza. De São Paulo, Luciana Santos, para o Canção Nova Notícias. E agora o assunto é Jornada Mundial da Juventude. É que jovens de todo o Brasil já estão mobilizados para participar da JMJ, que acontece em Lisboa, Portugal, em agosto deste ano. A expectativa é que cerca de 1 milhão de jovens de todo o mundo participem do grande encontro com o Papa. Aqui no Brasil, jovens de movimentos e pastorais se preparam com diversas iniciativas. Na Arquidiocese de São Paulo, por exemplo, várias paróquias têm se mobilizado há meses. Os jovens fazem eventos, promoções, vendem produtos e recebem também a ajuda de outros paroquianos. Na Arquidiocese de Salvador, na Bahia, desde setembro do ano passado, o setor Juventude tem organizado parcerias com empresas para levar o maior número possível de jovens. A Jornada Mundial da Juventude acontece de 1º a 6 de agosto de 2023 em Lisboa, Portugal, e traz como tema o trecho do Evangelho de São Lucas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Os peregrinos poderão participar gratuitamente dos eventos centrais, como a missa de abertura, via sacra, vigília com o Santo Padre e a missa de encerramento. Nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com outros destaques direto de São Paulo. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal apontam que as exportações brasileiras de carne de frango ultrapassaram 370 mil toneladas no mês passado. Ponto positivo para a economia nacional em meio à gripe aviária que atinge o exterior. Um dos alimentos mais populares do mundo, rico em nutrientes, vitaminas e minerais. Estamos falando do frango, que além disso traz outros benefícios à população. É por causa do dinheiro mesmo, ser mais barato. A turma acaba
optando por preço do frango, porque né, hoje em dia é o mais em conta. As exportações do frango produzido no Brasil aumentaram em 10%. A estatística registra mais uma vez a força desta atividade nacional, somada à gripe aviária, que acomete o Oriente Médio e os continentes asiático e africano. Aqui para o Brasil está muito bom, porque nós temos um grande rebanho avícola, o Brasil é um grande produtor, e o que acontece nos outros países é que eles perderam realmente esse rebanho. As aves foram abatidas por conta da gripe aviária, que vem se espalhando pelo mundo, continente a continente. Até fevereiro deste ano, a alta na exportação representou em receita para o Brasil mais de 736 milhões de dólares. O valor é 11,1% maior no comparativo com o mesmo período do ano passado. Só a China exportou quase 112 mil toneladas, sendo este o principal destino do frango. A Arábia Saudita retomou ao segundo posto de maior importador do Brasil, com mais de 62 mil toneladas, o que representa uma alta de 71,9% em relação a 2022. A África do Sul vem logo atrás, com 61.700 toneladas, seguido de Japão e União Europeia. O Brasil é um grande exportador e esses países são grandes importadores. Primeiro, porque eles têm o hábito de consumo da carne de frango. Segundo, porque nós cuidamos muito da sanidade do nosso rebanho. O nosso rebanho, eu posso afirmar para vocês, que talvez seja o mais sadio do mundo. Eu acho que de todas as carnes disponíveis no mercado, o frango é a mais barata delas. É uma proteína que está disponível no prato de todo brasileiro. O Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus de Belo Horizonte completa hoje 100 anos de fundação. Nós vamos à capital mineira saber mais com a repórter Gabriele Dutra, que está na Catedral Cristo Rei, onde haverá missa daqui a pouco. Boa noite, Gabriele. Olá, boa noite. Quem preside missa em ação de graça daqui a pouco é Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da CNBB e já está aqui conosco. Dom Valmor, boa noite. Qual balanço o senhor faz desses 100 anos do seminário e o que esperar para os próximos anos? Saúde e paz. Olhando a história centenária de nosso seminário arquidiocesano, Coração Eucarístico de Jesus, nós temos, portanto, uma referência, dom para o caminho também centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Somos gratos porque nos debruçamos a partir do seminário, nas várias etapas da sua história, sobre pessoas e as reerguemos, dando-lhes condições de se tornarem servidores do povo de Deus, anunciando o Evangelho da vida. Portanto, um dia de alegria e de grande ação de graça para uma história que continua. E quais frutos nós temos, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, que vieram do seminário? Os frutos importantes são os bispos, os padres, em um número considerável e muito bonito. Portanto, para mostrar que nós somos todos servidores do povo de Deus, numa igreja toda a serviço do Evangelho. Ok, Dom Valmor, muito obrigada pela participação. Que a Mãe da Piedade continue conduzindo essa história tão bonita aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, só reforçando, daqui a pouco haverá missa em ação de graça, onde haverá o rito de ordenação diaconal de 3 seminaristas que estão se preparando para o ministério sacerdotal. E amanhã você acompanha aqui no Canção Nova Notícias uma matéria que vai mostrar um pouco mais do trabalho social feito pelo seminário. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Gabriele. Boa noite para você também. E vale os meus parabéns em nome de toda a equipe do jornalismo Canção Nova pelos 100 anos de fundação. Parabéns, seminário. Olha, agora a gente fala da previsão do tempo porque a chuva perde intensidade essa semana no estado de São Paulo. Nós vamos chamar a Yara Naires, que tem as informações. Yara, boa noite para você. Teremos menos chuva por aqui? Olá, boa noite a vocês e a você que acompanha a nossa programação também. Pois é, uma alteração no padrão da circulação atmosférica vai inibir a formação de nuvens carregadas de chuva. A partir de hoje, a chuva será passageira e menos volumosa. E só haverá registro de chuvas por causa dos ventos úmidos que sopram do mar. Na cidade de São Paulo, a máxima não deixará os paulistanos com muito calor.
chega aos 28 graus. Agora os cariocas terão um dia mais quente com 32 graus. Nesta quinta-feira, veremos mais abertura de sol pelo país. Nos estados do centro-sul, o calor deixa uma sensação de dia abafado, mas vai alternar com as nuvens e pancadas localizadas, principalmente nessas áreas mais escuras do mapa, como no norte do Mato Grosso, de Goiás e desde o litoral de São Paulo até Santa Catarina. Nos últimos dias, vimos os impactos das chuvas no Peru. A passagem de um ciclone com características tropicais e influenciado pela zona de convergência intertropical levou chuva forte e volumosa ao Peru e Equador. O ciclone devastou a região de Lima, capital do Peru, deixando ao menos 6 mortos, 500 pessoas desabrigadas e mais de 2.000 afetadas. Aqui no Brasil, a zona de convergência intertropical ainda atua no norte e nordeste, o que tem deixado as chuvas intensas nos últimos meses. No norte, o alerta segue no Pará e Tocantins, e nos demais estados a chuva será forte, mas sem risco de transtornos. Já no Nordeste, a atenção deve permanecer do Maranhão até Pernambuco, onde os temporais ganham força. O dia começa bem fresco em Belo Horizonte, com 16 graus. Agora os termômetros batem os 33 graus em Porto Alegre. Por hoje é só, volto com vocês, Reinaldo, Adriana. Ao visitar o Rio de Janeiro em 2013, pela Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco esteve no Hospital São Francisco da Providência de Deus. Olha, Reinaldo, o Santo Padre ele chegou a inaugurar a ala do hospital para o tratamento de dependentes químicos e também uma praça. Vamos relembrar essa visita. Estradas da vida eu percorro, levando socorro. Nunca me esqueço, quando o Santo Padre chegou ao hospital, ele utilizou uma frase que me impactou muito, porque naquele momento ele estava vindo do Santuário de Aparecida direto para cá. E ele usou a seguinte expressão: quis Deus que eu saísse de um santuário para entrar em outro santuário. Um lugar que não cura apenas o corpo, mas cura também a alma. Francisco chegou ao hospital de Papa Móvel. Aqui na capela ele entrou para fazer uma oração e aguardava ele neste espaço os freis da Ordem da Providência de Deus. Francisco chegou, se ajoelhou, começou a rezar e enquanto isso, os freis entoavam louvores, rendendo graças a Deus pela presença de Francisco neste lugar. Esse hospital tem mais de 400 anos de fundação. E o Papa então vem a esse hospital para pegar esse hospital pela mão e dizer à sociedade do Rio de Janeiro: esse hospital existe. Essa foi a 4ª obra que ele escolheu visitar e o único hospital que ele visitou do Brasil. Nós tínhamos feito um trabalho de união de todos os que trabalhavam com relação à recuperação de drogados, recuperação de pessoas dependentes. E o hospital se encarregou de fazer desintoxicação, de estar um pouco aberto para os primeiros tratamentos quando fossem necessários. O discurso do pontífice ocorreu na praça central do hospital. O local, que passou por uma reforma para a visita papal, recebeu o nome de Papa Francisco. O hospital praticamente parou, né? Tinha muita gente aqui dentro, todo mundo envolvido, engajado em receber a figura do Papa, né? Que é extremamente importante para a gente. Na hora que o Papa chegou, eu estava exatamente descendo com um paciente grave para emergência. Então eu passei pela passarela e foi da onde eu consegui ver um pouquinho o Papa. Eu não conhecia o hospital e eu descobri que eu tinha problemas renais. E quando eu cheguei aqui para a emergência, eu fui recepcionada pelo Papa Francisco, numa imagem que ele tem um pombo na mão. E quando eu olhei para ele sorrindo para mim, eu falei assim: Senhor, é aqui que eu vou resolver meus problemas, porque foi o Papa Francisco que me recebeu. E aqui eu fiz o meu tratamento, aqui graças a Deus eu consegui o meu transplante, fiz minha cirurgia aqui, já tem 3 anos, para a honra e glória do Senhor, e aqui no hospital que eu faço meu tratamento. Francisco discursou aos milhares de convidados. 15 pacientes receberam a bênção do Santo Padre, assim como 300 dependentes químicos das 22 comunidades terapêuticas mantidas pela Igreja Católica do Rio de Janeiro. As pessoas se doando pelo próximo aqui, eu nunca senti em lugar nenhum que eu passei. Das 30 internações que eu tive, eu não senti em lugar
Nenhum. O Papa ainda inaugurou simbolicamente o Polo de Atenção Integral à Saúde Mental. O projeto criado pela associação é voltado para o tratamento psiquiátrico geral e de dependentes químicos. Os cofundadores da comunidade Canção Nova, Luzia Santiago e Wellington Silva Jardim, o Eto, estão em missão na África. Pois é, desde a última sexta-feira, 10 de março, eles visitam Moçambique e Zimbábue, acompanhados do fundador da comunidade Obra de Maria, Gilberto Barbosa, onde foram recebidos pelo Núncio Apostólico do país. Os cofundadores visitaram na cidade de Chimoio e no distrito de Dombe muitas obras sociais de vários carismas, dentre eles o Lar São Gabriel, um orfanato de 30 crianças mantido pelas peregrinações da Obra de Maria e um orfanato com 400 crianças que oferece a elas educação e evangelização, além da alimentação. Luzia Santiago deixou uma mensagem aos que vivem nestas realidades. Segundo a cofundadora da Canção Nova, Jesus disse em algum dia que não os deixariam órfãos e que o Filho de Deus vivo está entre nós. E nós precisamos anunciar isso, porque isso cura o coração. Não é fácil ouvir assim, não tem família, e eu pensar, eu não tenho. Você tem uma família. Deus ama muito você. Na última terça, eles se encontraram com Doupo Oran, na cidade de Mutare, no Zimbábue, sendo recebidos também por outros sacerdotes da diocese. Está programada ainda uma visita à cidade de Tete, maior província moçambicana, que conta com uma frente de missão da comunidade Canção Nova. A Canção Nova e suas frentes de missão no Brasil e no mundo são mantidas pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. E graças à sua doação mensal, estamos com 48% na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. E agora você tem a alternativa de efetuar a sua doação pelo Pix, por QR Code, que está agora no canto da tela. Basta aproximar com a câmera do celular que você abre a página para fazer a sua doação. Ou então você acessa clube.cançãonova.com e escolha uma forma de fazer a sua doação. Obrigado por assumir conosco o compromisso de evangelizar o Brasil e o mundo. Em Roma, um artista de rua comemora os 10 anos do pontificado de Francisco. Ele ficou famoso depois de retratar o Papa como um super-herói. Já esteve 3 vezes com o Santo Padre e o presenteou com suas obras. Mauro mora perto da Praça São Pedro. Quando a fumaça branca se espalhou em 13 de março de 2013, não perdeu tempo e correu para o Vaticano. É stato il fatto che lui abbia voluto chiamarsi Francesco. O que me impressionou foi o querer chamar-se Francisco. Adorei. O nome de alguém capaz de restaurar a igreja. O seu boa noite foi tão simples. Fez com que todos tivéssemos empatia para com ele. O artista ficou famoso há 10 anos quando pintou o Papa como um super-homem em uma rua ao lado do Vaticano. A imprensa de todo o mundo imortalizou sua arte. E qui era un po' una scommessa per me rappresentarlo come... Mauro conta que foi arriscado pintar Francisco como super-herói e ao mesmo tempo mostrá-lo muito humano, com um pouco de barriga, óculos, cachecol do time de futebol favorito, um super-herói humilde e com valores cristãos. Em outro mural, Mauro mostra o Papa como artista de rua, pintando sinais de paz enquanto um guarda suíço vigia a polícia. Pallotta se encontrou com o pontífice 3 vezes. Disse que Francisco aprecia seu trabalho e lhe deu permissão para pintar o mural retratando o encontro do Papa com um menino doente no Hospital Infantil de Roma. La strada più complicata che è quella... Mauro lembra que Francisco escolheu o caminho mais difícil, o da restauração, e por isso precisa dizer não. O desejo do artista é que o Santo Padre continue na cadeira de Pedro por muito tempo, aproximando a igreja e o povo. Bela homenagem.
E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização no Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite para você. Boa noite e paz para você.